Agora que eu já atiçei a curiosidade de vocês, né? Vamos falar um pouco dos desafios que existem, né, na computação autonômica e depois o que a gente faz aqui na UFMG de computação autonômica, certo? Bom, primeira parte, que é muito importante e que é muito relacionado com o gerenciamento em geral de sistemas, é que quando você tem sistemas computacionais, você vai ter dispositivos de todos os tipos, com versões diferentes, de fabricantes diferentes, e isso vai gerar uma certa dificuldade para você trabalhar com eles, porque cada um vai ter o seu sistema, a sua forma de conversar, de configurar, etc. Certo? Tecnologia sempre tem as ondas, né? Então, por exemplo, a computação teve a fase dos mainframes, aí depois vieram os PCs, que os PCs abaixaram o custo, e quando a gente tem a tecnologia que ela vai ficando mais popular, a gente tem vários fabricantes e vira uma commodity. Então, você não pode esperar que você chega em um ambiente qualquer e você vai ter todos os equipamentos do mesmo fabricante. Okay? Isso já foi verdade. Então, por exemplo, a gente teve um projeto antigo aqui no departamento que foi com a antiga Telemar. Então, a Telemar, que virou Telemig, que depois foi vendida, né, que hoje ela é Oi, quando ainda estava, né, na telefonia fixa, a gente teve um projeto aqui, né, o Lois até participou, né? Não, besteira, não, outro. No CIS, exatamente. Você trabalhou na TM, né? Que é outra coisa. Mas a ideia desse sistema era o seguinte: nessa época, as empresas de telefonia, elas eram reféns de um fabricante. Porque você começa a comprar muito equipamento do fabricante e você tem sistemas complexos, né? Que você tem que administrar. Se você coloca equipamentos diferentes, você tem que ter times diferentes para poder administrar esse sistema, a coisa fica muito complexa. Então, normalmente, o que fazia? Comprava um fabricante só, aí o fabricante vendia lá o XPTO 2.0, que era o software de gerenciamento, que ele funcionava só com os equipamentos dele. Okay? E aí você pega esse sistema, desde que você utilize só equipamentos do fabricante X, está resolvido. E aí o que foi feito, né? Foi um sistema que começou aqui na UFMG, o SIS, Sistema Integrado de Supervisão, que ele fazia o quê? Em cada equipamento ele colocava um pedacinho de software, que aí ele colocava uma interface padrão. Então a Telemar podia comprar equipamentos de vários fabricantes, que o sistema ele conversava com eles, certo? Que foi uma coisa que meio que revolucionou a área. O pessoal da Telemar ia em conferências internacionais e falava: "Nó, que legal, então vocês podem comprar equipamento mais barato, que maravilha", certo? Mas isso por quê? Porque a gente chega no que seria aquele nível 1 de autonomia, que é o sistema gerenciado. O sistema, para ser gerenciado, você precisa ter interfaces padrões, você precisa ter comandos padrões. E isso hoje é um grande problema em várias áreas. Na internet, por exemplo, isso acontece. E é por causa disso que a gente tem vários padrões, né? Para que a gente tenha mensagens comuns, a gente tenha as informações criadas em um padrão que é um padrão que todo mundo entende, certo? E isso a gente pode chamar, né, que quando a gente pega a área, são as ontologias. As ontologias é que vão identificar como que você descreve um sistema, uma configuração, alguma coisa que aconteceu no ambiente. Quais são os campos, onde que você vai conseguir uma certa informação, ok? Isso é extremamente importante, porque sem esse ferramental a gente não consegue obter informações dos sistemas. Por exemplo, aqui, ó, de novo o Word, ele me atrapalhou aqui, ele mexeu aqui
na tabela. Mas a ideia é o seguinte, nós temos 3 roteadores, ok? Roteadores lá da France Telecom, porque está tudo em francês ali, né? É o router. Então a gente tem 3 roteadores de fabricantes diferentes. Cada um ele vai armazenar informação de uma forma um pouco diferente. Então a gente tem ali no canto, né, o da Juniper, que ele monta um grafo. Então ele sabe que a rede é aquela, que ele tem vértices e arestas. Se a gente pegar o roteador da Alcatel, ele tem uma outra forma de descrição, que é uma descrição textual usando XML, em que ele identifica o nome da porta e o IP. E embaixo a gente ainda tem uma outra forma, que é o da Cisco, que tem o nome da porta, o IP e ainda tem mais uma informação extra. Imaginem o que eu vou fazer para poder gerenciar esses 3 sistemas. Eu já começo que eu tenho que compatibilizar a informação, saber como que eu vou buscar a informação. Então, por isso que o aspecto de ontologias é importante. Por isso que quando a gente tem interfaces padrões, as coisas facilitam, porque você tem uma base comum ali que você consegue comunicar, certo? Então, isso é um desafio muito grande e tem tido várias propostas, por exemplo, como que eu vou definir um firewall, como que eu vou definir um celular, quais são as características. Isso é extremamente importante para a gente conseguir fazer com que os sistemas conversem. Depois, outro aspecto é o aspecto de orquestração e negociação. Então, eu falei muito de um sistema autonômico, mas tem um aspecto que é complexo, que é quando nós temos vários sistemas autonômicos, que vai acontecer, porque não vai ter um Big Brother que vai gerenciar o mundo, cada pessoa vai ter o seu sisteminha ali. E aí começam a ter os conflitos. Imaginem que eu tenho lá uma provedora de internet que está conversando com outra provedora. Aqui está tudo bonitinho, tudo autonômico, otimizado, beleza. Só que aí eu vou conversar com a outra provedora. E eu tenho um cliente da provedora A conversando com o cliente da provedora B. E o cara da provedora A fala assim, olha, eu quero 10 megabits por segundo. Só que o B só te garante 5. E aí? O que vai acontecer? Então existe esse momento que as pessoas têm que conversar. E isso é um processo que é conhecido como orquestração. No sentido realmente da orquestra, que tem o chefe da orquestra, que ele indica o que as pessoas têm que fazer, mas todo mundo ali pode fazer o que quiser, tem autonomia. Certo? A pessoa pode tocar um pouco diferente, mas desde que chegue naquela música específica, que chegue no que está sendo esperado. Certo? Então essa que é a ideia de orquestração, uma pessoa que comanda tudo. E para isso a gente tem os aspectos de negociação, em que, de novo, as pessoas vão ter que chegar em um consenso. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em sistemas que eles não estão desconectados do mundo, mas que eles estão interligados, você tem esse problema, porque eu falo que o meu sistema tem que ser assim, o outro fala que tem que ser assim, e uma hora a gente tem que conviver, ok? Uma coisa também que é bem legal disso daqui, que inclusive até já foi uma questão que surgiu em um trabalho de pesquisa, é que muitas vezes a gente conhece sistemas de inteligência artificial que eles são projetados como sistemas que eles são os únicos agentes dentro ali do ambiente, ok? Então, por exemplo, imaginem que eu tenho um sistema baseado em teoria de controle, controlador PID. Controlador PID, qual que é a ideia? Eu tenho a caixa de controle, sistema de gerenciamento e o sistema gerenciado. O sistema
gerenciado, ele pega um sinal que é enviado, né, para o sistema de gerenciamento e aquilo ali vai ser utilizado para que você decida lá no sistema de controle, ok? E você joga uma ação. A sua próxima ação vai depender do resultado da ação que você fez anteriormente, ok? Então você tenta ao máximo otimizar o seu sistema, mas você está assumindo o quê? Que só eu que estou agindo. Agora, se tiver duas pessoas que estão agindo ali no sistema, às vezes você está dando uma solução boa, mas a solução da outra pessoa é que está atrapalhando o que você está querendo fazer, certo? A gente teve um trabalho que nós mexemos com aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina também é outro, né? Que você assume que se você tem um aprendizado com reforço, você está fazendo as coisas. Quem conhece aprendizado de máquina com reforço sabe, né? Você faz uma ação, o sistema, de alguma forma, ele dá uma reação, e essa reação você analisa e fala, bom, o que eu fiz está ok ou não? Certo? Agora, imagine, se eu tenho o A e o B aprendendo aqui, certo? Por exemplo, dois robozinhos. O A resolve ir para a direita, o B para a esquerda, aí, porque tem um obstáculo. Eles querem evitar o obstáculo, mas eles acabam colidindo. Essa colisão pode gerar um aprendizado aí que eles vão falar, não, então não posso ir mais para essa direção aqui. Mas aconteceu por quê? Só porque o outro estava lá, se ele tivesse passado depois. Então, como que a gente lida com isso? Okay? Então, acaba que, em algumas situações, as próprias técnicas que a gente tem hoje não estão muito adaptadas para algumas situações dessas. Por exemplo, situação de sistemas com vários agentes, que aí uma certa técnica pode não funcionar. Aí, falando em técnicas, e até já foi discutido aqui, né, por uma pergunta, é a questão de metodologia. Como que é o desenvolvimento desses algoritmos e sistemas autonômicos, ok? A gente ainda não tem muita coisa, tudo é inspirado de outras áreas, né? Por exemplo, a teoria de controle, que vem lá de controle e automação, mas tem muita coisa ainda que tem que ser melhorada. Porque nós temos sistemas que hoje são muito complexos e que é muito difícil de você conseguir utilizar algumas dessas técnicas, que são as técnicas que têm uma metodologia melhor, como eu comentei, por exemplo, da teoria de controle, certo? E, de novo, é importante você saber as limitações de cada sistema, de cada técnica que você está utilizando. Outro aspecto que é extremamente importante, não só para computação autonômica, mas para computação em geral, é a verificação formal, certo? Que é uma coisa que a gente não presta muita atenção, que não está nos cursos de graduação, a gente tem muito pouco trabalho na pós-graduação em cima disso, e que vai ser um aspecto chave para qualquer sistema hoje, né? Que hoje a gente está fazendo, a gente não está mais fazendo, que nem o Renato falou outro dia aqui, né? Só o sistema de controle da padaria, que você errou lá a quantidade de estoque, não tem problema, você errou o troco da pessoa, você acerta, mas e se a gente está controlando a asa do avião, se a gente está controlando o carro? É problemático, ok? Então, verificação formal também é um aspecto extremamente importante, que tem que ser considerado e que tem muito pouco trabalho, certo? Agora vamos para a última etapa aqui, falar alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos ou que já foram desenvolvidos no departamento, certo? Aí no caso eu estou falando mais trabalhos que eu estou envolvido, podem ter outros aqui e devem ter com certeza outros que não estão aqui dentro, de outros professores, certo? Por exemplo, eu acredito que vai ser hoje ou amanhã, o Dorival vai falar de redes definidas por software.
elas são muito importantes também, depois, né? São muito importantes também porque elas fornecem uma interface que você pode programar as redes. Então isso é excelente para a gente criar sistemas autonômicos depois. Eu tenho um aluno de mestrado que está trabalhando com isso. Então ele está criando interfaces para redes sem fio, pontos de acesso sem fio, em que depois a gente pode rodar o software que quiser. Idealmente esse software ele seria um software autonômico. Tem o Wendley, que está trabalhando também já no aspecto do M, do MAP, o monitoramento. Para poder ter qualquer tipo de decisão, eu preciso ter de informações que são relevantes e que são de qualidade. Então, ele está trabalhando exatamente nisso, como obter informações do meio sem fio para depois eu fazer vários algoritmos. Por exemplo, um problema que existe muito hoje é a alocação de canais em redes. Você abre um PC, tem um tanto de rede que está funcionando, certo? Os canais são meio aleatórios, aí você quer colocar a sua rede no melhor canal para você ter um bom desempenho, certo? E eu preciso ter informações boas, caracterizar bem qual rede funciona onde, como que é a interferência, para poder escolher o melhor canal. Isso é de um aluno de doutorado. Tem um trabalho que é de um aluno de mestrado, que já terminou. Esse ano acredito que ele vem para o doutorado, que é exatamente isso, o uso do melhor canal. E ele fez um trabalho em que ele tem ali 2 nós sensores, são dispositivos pequenininhos que cabem na palma da mão, e a ideia é exatamente essa, identificar o melhor canal para que você tenha a melhor comunicação possível, sem taxa de perda, diminuindo a taxa de perda. E aí ele fez um sistema em que a gente tem ali, né, mensagem de sondagem. Então tem esse nó central que envia dados para os outros nós da rede e ele fica coletando informações. Então ele verifica qual que é a qualidade da comunicação em um certo canal, ok? Tanto nos 2 sentidos, então nesse momento lá ele está transmitindo para o nó central para saber a qualidade. E isso é feito em vários canais, certo? Então, por exemplo, o nó 2 ali, que está com aquela etiquetinha, ele está trabalhando em outro canal e eu identifico qual que é a diferença entre os canais. E no fim, eu tenho ali um mecanismo de decisão em que pega todos esses dados crus, joga em um classificador que foi feito utilizando aprendizado de máquina, e esse classificador ele tenta falar qual que é a qualidade do canal. Então ele fala, olha, o canal 1 está bom, o 2 está mais ou menos, o 3 está terrível e o 4 está legal pra caramba. E aí depois dessa informação, ele pega esses canais, ele realmente faz um ranqueamento e ele escolhe o melhor, certo? Então esse é um algoritmo bem específico, né? Bem para uma situação ali, mas que já gera vários desafios por causa da coleta da informação, você identificar dados que são inconclusivos. Então, por exemplo, se eu pego uma informação no momento que uma pessoa está transmitindo, mas eu quero saber qual que é a interferência natural do meio, isso pode ter problema, certo? Tem questões importantes aí. A gente tem também algumas coisas de computação autonômica nesse projeto com a CEMIG. Nesse projeto, com esse nome bonito, Morelite. Morelite é monitoramento remoto de linhas de transmissão. A gente tem esses equipamentos, que no caso no slide ficou mais preto, vocês não devem conseguir ver muito bem, mas nós colocamos nossos sensores nas linhas de alta tensão e a ideia é que a gente consiga saber como que está
a linha. Se, por exemplo, houve uma queda de energia, se alguém está subindo na estrutura para poder roubar cabo, para poder cortar cabo, conhecer também ali a região, porque a gente não pode construir casa debaixo da linha, mas muita gente constrói. Então é um sensor para poder verificar todas essas informações e diminuir o tempo de manutenção, diminuir o custo de manutenção para a CEMIG dessas linhas. Então aqui tem é um teste que nós fizemos, tem um rapazinho lá em cima da linha instalando o nosso sensor, e aqui é o sensor aberto. Vamos ver se vocês conseguem. Opa! Aqui tem alguns componentes, mas está bem preto, não está dando para ver. Isso é um sistema, certo? Que tem rádio, processador, vários componentes, e ele está no tempo. Então, pode acontecer qualquer coisa nesse sistema. Por exemplo, pode ficar sem sol, que ele opera com energia solar. Então, desliga. Pode ter problema, né, que a gente está vendo como é que resolve, mas vamos dizer que entra formiga aqui, ou que um passarinho resolve fazer um ninho aqui dentro. E aí você tem um problema de hardware, que você não sabe de onde que veio, mas o negócio não está funcionando, o sensor não está respondendo, certo? E aí a gente tem um componente de software dessa arquitetura que ele trabalha com essa ideia, que a gente está chamando ele de supervisor. Ele fica conferindo se tudo está funcionando bem. Ele verifica se o rádio está ok, se os sensores estão gerando medidas de qualidade, certo? Para tentar identificar essas coisas e evitar, por exemplo, que vão dizer que o passarinho fez o ninho ali, aí ele está com o corpo colado no sensor, a gente fala que a temperatura da linha está 40 graus. Mas é o passarinho que está ali, certo? E aí os desafios são grandes, porque, por exemplo, como é que eu vou... O que é uma leitura correta de um sensor? A gente não tem a mínima ideia, porque como é um projeto bem inovador, nunca teve um sensor nas torres. Então, o que é a temperatura normal de uma torre, por exemplo, no norte de Minas e no sul de Minas? A gente tem um sensor de vibração. Quanto que uma torre vibra? Eu não tenho ideia. Então, por enquanto, a gente está fazendo só coisas básicas, modelos simples, mas depois até poderia ter sistemas aí legais, como que a gente prevê, por exemplo, talvez se a CEMIG tenha interesse para um projeto futuro, seriam os sistemas, por exemplo, de autocorreção para a própria linha. Como o Jess comentou, se eu identifico que essa linha ela está com uma temperatura muito alta, uma vibração muito grande, aí você pode falar, olha, diminui a carga agora. Porque quanto mais carga você coloca na linha, essa linha fica mais quente, ela fica mais flexível. Então, se ela já está ali balançando, você pode romper o cabo, certo? E aí vem vários modelos que pode aplicar, né, para poder identificar essas coisas. Mas aí a gente tem que conhecer os dados, tem que conhecer. Ele manda informação para o operador, no caso. Mas vamos dizer assim, um objetivo ambicioso poderia ser realmente ligar lá no sistema de operação deles e falar, olha, diminui aqui a carga dessa linha. Só que aí é outra etapa caprichada, né? Porque tem que conhecer a demanda da linha. Isso é a etapa de predição mesmo. Predição. Exatamente. Não, aqui é só um monitoramento. Isso aqui nem automático é. Isso é só para pegar dado. A parte de mais autonômica é dentro do nosso sensor para saber o que está funcionando, o que não está funcionando. Se dá um problema, por exemplo, no rádio, você tenta trocar de canal, você tenta aumentar a potência. São coisas mais básicas mesmo. E isso é uma característica que, se a gente for ver dos sistemas atuais, é muito difícil você chegar em qualquer coisa que esteja aí 80%, 90% autônomo. A gente ainda está engatinhando.
por causa dessas complexidades todas. Não é? Tem aquele ambiental da engenharia que é assim, fogo. Fogo, que até... Ele faz isso, ele tira foto e tem fogo. Até saiu no estado de Minas, é outro projeto com a CEMIG da engenharia. Que aí eles tinham as câmeras, né? Que até pegaram fogo aqui na mata do FMG um dia. Tem essas coisas também. Aí é rede de sensor sem fio. O deles é ligado diretamente na... Uma câmera filmando, que é processamento de imagens. Isso. Isso. Então está numa etapa bem inicial, é monitoramento. Depois vem a predição, vem as outras coisas. Então esses são alguns projetos que nós temos aqui. Então, espero que depois dessas 2 horas vocês tenham visto, né, que a computação autonômica é um negócio interessante, que ainda tem muito para evoluir, mas que vai ser cada vez mais aplicado, porque nós temos muita coisa hoje que é controlada por um processador e a gente já não consegue mais controlar todas, certo? É uma área que é extremamente multidisciplinar, né? Esse projeto da CEMIG mostra mesmo, porque nós temos algumas decisões, algumas coisas que são relacionadas à computação, da própria manutenção do sistema, mas lógico a gente tem que interagir com o meio. E aí para isso a gente tem que conhecer também de cada aplicação, de cada área, para poder ter uma ação correspondente correta, ok? E a ideia de computação autonômica vai ser algo para longo prazo, por causa dos desafios técnicos, jurídicos, da própria percepção das pessoas, mas isso não significa que a gente não deva trabalhar com isso, né? A ciência sempre tem essa questão. Se a gente fosse preocupar com os usos, se a gente fosse preocupar com o aspecto legal, a gente não conseguiria avançar a ciência. Porque muitas vezes a gente nem sabe para que o que a gente está sendo, o que a gente está desenvolvendo vai ser usado, né? Então, por exemplo, né, tem a história do que o Einstein deve ter pensado depois do que criaram a bomba atômica, né? Ele desenvolve todas as teorias dele e criou a bomba atômica. Mas, ao mesmo tempo, né, tem várias outras utilidades da tecnologia que foram possibilitadas em cima disso, certo? Então, nós temos que pesquisar mesmo e aí o resto do mundo é que corra atrás para poder ver o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Mas se é viável tecnicamente ou não, são os pesquisadores que falam. Ok? Obrigado.